você pra mim. Acordo com seu resquício, mas você já não tá mais aqui. Já são quase 3 e te vejo bagunçando meu sono, meus sonhos. Meu segredo secreto, você. Você. Esperança de te reencontrar e lá vamos surgir. Sem saber se é verdade, me entrego, te entrego meu eu. Você leva e vai embora, some, me controla. E fico sem sinal de ti, sem mais ter sua imagem, seu toque, imaginação, sim e não. Então volto a dormir, com a esperança de te reencontrar. E lá vamos seguir. Vamos seguir, vamos seguir. Maravilha, voltamos ao vivo com Gabi Melo, gente. Ela que dá um show aqui, né, no Caleidoscópio. E também com um bate-papo sério aqui sobre cultura do estupro. Você que está em qualquer cidade do Brasil assistindo ao programa, participe com a gente. Mande perguntas ou comentários aí pelas redes sociais ou então no nosso WhatsApp 996428473. Vamos colocar sua participação aqui na roda da nossa discussão. Fica à vontade, hein, gente? Bom, e aí nós pontuamos algumas coisas, principalmente com relação aos dados, né, Lúcia, envolvendo aqui o Brasil. Se a gente pensar nessa coisa da cultura, e principalmente envolvendo cultura de estupro, é genuinamente brasileiro ou temos isso também presente em outras culturas? Se a gente está falando de cultura, né, é uma coisa muito ampla. Eu acho que é importante dizer que isso não é uma questão do Brasil, não é? E aí eu só gostaria de voltar muito rapidamente. Quando a gente está falando desse termo, a gente está falando das violências as mais diversas e não só a violência sexual. Acho que isso é bem importante a gente dizer, né? Então, por exemplo, é muito violento. O que o termo quer dizer são violências naturalizadas, né? Então, por exemplo, é muito violento quando eu tenho um trabalho, eu faço o mesmo trabalho que ele e nós ganhamos diferente pelo simples fato dele ser um homem ou ser uma mulher, não é? É violento também que no espaço da família algumas pessoas, sobretudo aí as do sexo feminino, têm algumas atividades para fazer, não é? Então, quer dizer, elas tenham, por exemplo, dupla jornada, trabalham fora, voltam para casa, têm a casa para cuidar, têm as crianças e tal. E isso não necessariamente são tarefas divididas, não é? É violento também quando eu tenho, por exemplo, na representação política, pouquíssimas mulheres, não é? Porque, afinal de contas, as mulheres devem ser belas, recatadas e do lar, e cabe aos homens, não é, estar na política, inclusive fazer o que tem feito, né, nesse nosso país. Enfim, então, é uma série de situações que não dizem respeito só ao Brasil, né? Então, eu posso falar só do mundo ocidental, que é o que nós conhecemos mais, e que em alguns lugares, claro, isso às vezes é mais forte, em outros lugares, o avanço já foi maior, né? Então, claro, em alguns países europeus, por exemplo, isso está muito no nível que estamos no Brasil e outros estão muito, muito avançados. Na América Latina, então, claro, né, nós temos uma questão, essa cultura patriarcal é muito mais enraizada, né, sem dúvida. Nayara, e aí nesse contexto, né, que Lúcia deu uma aula aqui pra gente, super bem apresentou, qual que é a posição da mulher negra, né, que a gente tem aí, principalmente você que trabalha nesse segmento específico? A questão da mulher negra, quando a gente fala sobre a cultura do estupro, sobre o machismo, a cultura do estupro especificamente, como foi bem dito, ela se trata de uma relação de poder, né? Assim, primeiro a gente precisa deixar isso claro. Não é uma questão de libido.
É uma questão de poder. Tanto que existem mulheres que são estupradas com objetos. Então, não é uma relação que está ligada necessariamente com prazer sexual. É uma relação de poder. Uma das coisas que a gente disse aqui também é que essa relação ela vem da objetificação da mulher, de colocar a mulher como um ser inferior e um objeto, né? Então, se a gente pensa sobre isso, sobre as mulheres de um modo geral, é preciso que a gente pense sobre isso com um recorte específico da mulher que foi vendida como objeto realmente, né? Então, a mulher negra brasileira, ela chegou aqui sequestrada como realmente um objeto e ela é tratada como um ser meramente sexual, né? A mulata, né, do samba, a hipersexualização da mulher negra, que é um problema que a gente fala muito sobre ele, que é preciso falar mais. Então, considerando que se as mulheres, em geral, já são tratadas dessa forma, as mulheres negras, especificamente, são tratadas de uma forma consideravelmente pior, porque elas já estão num patamar em que elas são consideradas objetos e que elas são consideradas feitas para agradar homens, né? Eu costumo dizer, eu convivo com muitas mulheres negras, eu tenho um bloco afro, sou cofundadora de um bloco afro, que é majoritariamente feminino, e, além disso, nas minhas atuações, na minha militância, no meu ativismo, eu conheço muitas e muitas mulheres negras, e eu costumo dizer que a sociedade trata as mulheres negras igualmente mal, né? Os casos que as minhas conhecidas, amigas, irmãs sofreram, todas elas sofreram em algum grau, né? Então, quando se tem um debate sobre esse assunto entre mulheres brancas e mulheres negras, e uma mulher branca fala: eu já passei por isso, ou eu conheço uma prima que já passou por isso, ou comigo isso nunca aconteceu, não vai ser a mesma realidade quando você tem uma roda de conversa com as mulheres negras que vão todas dizer que já passaram por isso. Que pena. Bom, gente, e aí, diante disso tudo, que tipo de avanços vocês observam, né, que já aconteceram, avanços palpáveis, seja em lei, seja em movimentos sociais? Ana? Bom, acho que é um pouco difícil falar sobre isso. O avanço, acho que tem sim. Principalmente, assim, por exemplo, esse programa abrindo esse espaço para que a gente fale sobre isso. Esse espaço em que a gente pode, de fato, né, conversar sobre o que a gente passa todos os dias, em todos os momentos, assim, das formas que você nem imagina, assim, muitas vezes você está distraída e do nada acontece alguma coisa bem ruim, assim, e desconfortável, né? Eu acho que isso é um avanço, assim, falar sobre isso. Ao mesmo tempo que a gente não pode se iludir, porque da mesma forma em que a gente já fala sobre isso, tem muita coisa que precisa mudar ainda. Mas, assim, são paradigmas que vêm de tanto tempo, né? E que mesmo assim não se justificam por ainda se estabelecerem. Então, bom, acho que avanço tem. Legal. Nanda, e para você? Eu acho que em questão de lei, não. Principalmente na questão do Brasil agora, na situação do Brasil agora. Mas em questão de movimento social, sim. Porque se criou uma comunidade de alguns anos para cá que é uma comunidade que não existia antes, principalmente por causa da internet. E, assim, a gente percebeu que a gente sofre a mesma coisa ou coisas parecidas. E não se falava disso. As mulheres eram todas inimigas. Agora a gente começa a perceber que não. Que somos nós contra outro inimigo, no caso. Que nós passamos por coisas semelhantes e aí, bom, comunidade dá força e força a gente consegue mudar uma lei. Legal. Lúcia, nós temos alguns avanços, assim, né? Lei Maria da Penha, por exemplo. O problema é a aplicabilidade dela por causa dessas denúncias? Assim, eu acho que acho que a gente tem avanços legais, né? Então eu gostaria de falar, por exemplo, da Lei 12.015 de 2009, que dá ao estupro uma outra tipificação, né? Porque até então ele era um crime contra os costumes, quer dizer, era um crime contra a sociedade. E a partir dessa lei, em 2009, passa a ser um crime contra
a pessoa que é violentada. Então, isso é um avanço brutal, porque, na verdade, então, dá a qualquer um de nós, né, a dignidade prevista em lei. Então, a obrigação de você, né, de você ter um Estado que protege você moral e fisicamente, quanto também te dá a obrigação de respeitar o outro. Eu acho que isso é um avanço. A Lei Maria da Penha, santo Deus, é maravilhosa, né? Claro que toda lei tem um ajuste, tem essa aplicação, mas até então, quer dizer, aquilo que realmente era briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, passou a meter muitas colheres, né? A colher do Estado, então realmente, e com casos muito legais, quer dizer, a gente tem uma promotoria específica para defender a mulher, delegacias de mulheres, né? Com todos os problemas, puxa, isso é um espaço muito importante. Eu vejo assim, a juventude, então é muito legal quando você, inclusive, vê que a juventude sabe o que é a Lei Maria da Penha, não é? Aí a gente está falando aqui, né, de um espaço cronológico que nos distancia muito. O que significava, por exemplo, sei lá, meu pai quando chegava do trabalho e a minha mãe já tinha trabalhado o dia todo, 4 crianças, aquela coisa toda. Meu pai chegava e falava, mama, né? Quer dizer, ainda tratava como, chamava de mãe, né? Essa mulher como mãe. Traz o meu chinelo, traz a minha toalha. Puxa, né? Qual de vocês aqui vai aceitar que o companheiro ou a companheira fala, ô fulano, traz o meu chinelo? Não, peraí, né? Então, eu acho que, em termos de comportamentos, tem isso. Eu acho super legal o que você falou. Quer dizer, também, eu acho que as redes sociais hoje fazem com que as pessoas possam circular os seus desejos, as suas opiniões, aquilo que sofre. Mas eu queria também, rapidamente, eu sei que o tempo é pequeno, falar super legal, né, o que Nayara falou, importantíssimo. Aí a gente está falando da questão da violência, né, contra a mulher negra, que quando a gente fala, então, dessa posição de mulher branca e o que é negra, novamente, aquilo que eu disse, que a violência para além da sexual, por exemplo, quando a gente olha o que é o rendimento, né? Onde estão os piores salários, né, no Brasil? Exatamente entre os mais pobres e os negros, né? Então, quando eu comparo, por exemplo, pessoas que ganham até um salário mínimo, a gente tem maioria de mulheres. Quando aqueles que ganham acima de 20 salários mínimos, as mulheres não são nem 1/4 daqueles que estão nos altos salários. Quando eu comparo, por exemplo, o salário de uma mulher negra com uma mulher branca, o salário dessa mulher branca geralmente é de 3 a 4 vezes maior do que uma mulher negra. Isso é cultura do estupro. É isso que eu estou querendo dizer, que a cultura do estupro não é só uma dimensão sexual, ela é de violências que são naturalizadas. Então, é muito bem aquilo que você falou, quer dizer, se eu tenho um país que começa com escravidão, então que as pessoas, né, que são negras, a princípio são objetos, são mercadorias que podem ser vendidas, imagine então o que isso significa com a questão das mulheres, que a princípio, né, sexualmente estão até mais vulneráveis. Minha filha é negra, né, então eu sei exatamente, inclusive, às vezes nunca pude dividir o sentimento, as coisas pelas quais ela já passou. E uma vez ela me falou, puxa mãe, é o seguinte, né, eu sou negra, então eu tenho aquele estereótipo todo de que eu sou gostosa, que eu sou muito quente na cama, não sei o quê. E ela falou, e eu sou tímida, eu não sou nada. E aí? Né? Então, que lugar de mulher sou eu? Né? Isso eu acho que é uma discussão que a gente tem que pôr a boca no mundo, em todas as redes sociais desse planeta. Né? Incrível. Gente, vamos dar mais uma pausa aqui no Caleidoscópio. Já tem mais aqui esse nosso bate-papo. Não saia daí, hein? Participe aqui com a gente. Até já.